Olá, meus amigos e minhas amigas do canal. Hoje eu tô aqui para analisar com vocês um caso midiático, tá? O falecimento do menino Henri Borel no estado do Rio de Janeiro. O que acontece, gente? O menino foi levado ao hospital já sem vida e a sua mãe e o seu padrasto disseram que ele sofreu uma única queda da cama. Por conta disso havia parado de respirar e por conta disso ocorreu o seu falecimento. Seria apenas então somente aí uma parada cardiorrespiratória. Porém, realizando a necrópsia médico-legal, foram encontradas várias equimoses, né? Várias manchas, vários hematomas no corpo. Tecnicamente a gente chama de equimose. Tem até um gráfico de classificação das cores, né, da equimose, conforme elas vão mudando a coloração conforme os dias se passam. Então, por meio dessa classificação gráfica, dá para o perito apontar há quantos dias aquela equimose encontra-se no tecido. A necrópsia médico-legal, gente, ela é conhecida, ela é classificada, né, pelos estudiosos como a perícia de todas as perícias. Então, é a oportunidade que o morto tem de falar. Nesse caso, foi apontado que a morte ocorreu por uma lesão contundente. O que é uma lesão contundente? É a porrada, tá? É quando encontra uma massa, encontra uma outra massa. Então, essa é uma lesão contundente. Pode se dar de várias formas, pode se dar por um instrumento, pode se dar pela própria mão. E como a necrópsia médico-legal, ela é uma perícia interna e externa, o perito apontou nesse caso que a lesão externa de equimose correspondia a uma lesão interna de laceração do fígado. E essa foi a causa da morte do menino Henri, tá certo? Então aí apresentou-se uma versão, primeiramente no depoimento, de que a morte teria ocorrido praticamente de forma acidental, mas aí na necrópsia médico-legal, na perícia de todas as perícias, os médicos então apontaram que a morte se deu por uma lesão contundente e, não sendo suficiente, ainda apontaram que o corpo do menino tinha várias equimoses, vários hematomas que também eram recentes, então eles deveriam ter acontecido no mesmo dia. Eram lesões recentes, não eram lesões, por exemplo, que já estavam esverdeadas, né? Lesões mais antigas. Eram lesões de vermelho arroxeado, que corresponde aos primeiros dias, tá? Na necrópsia médico-legal, o médico tem que apontar primeiramente a idade, a altura, estado nutricional do cadáver, o sexo, e o exame começa pela cabeça, tá? Ele vai verificando a cabeça por meio de um gráfico, tá? De desenho. Vou trazer uma imagem para vocês, vou deixar no vídeo. E ele vai, por meio desse desenho, ele vai apontando aonde estão as lesões, qual a extensão dessas lesões. Depois o perito passa para o pescoço, onde o pescoço precisa ser rotacionado para que se localize se há ou não algum tipo de lesão na coluna cervical, tá certo? Depois passa-se ao exame de todo o corpo, esse é o exame externo. É importante também que o perito examine as vestes do cadáver, tá certo? Para verificar se há algum resquício epitelial, né? Porque às vezes o cadáver sofre uma lesão e fica algum resquício epitelial nas vestes. As vestes da necrópsia médico-legal não devem ser rasgadas e também não podem ser ignoradas. Então, primeiro o cadáver é analisado frontalmente e depois o dorso também deve ser analisado. O perito também deve apontar a rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica, ela serve, tem um vídeo aqui meu aqui no canal já falando sobre isso, ela serve para apontar há quanto tempo a morte ocorreu. A gente já sabe, já tem aqui no canal, que a rigidez ela começa crânio-caudal, ou seja, começa da cabeça, aí passa para a mandíbula e depois segue o restante do corpo. Então, o exame da rigidez cadavérica e apontar a rigidez serve para dizer há quanto tempo aproximadamente a morte ocorreu. Então, gente, esse é um apanhado da necrópsia médico-legal, é a perícia de todas as perícias e, com certeza, neste caso que tomou aí a mídia nos últimos dias, será decisivo para as provas no processo penal,
para um eventual júri que deve acontecer, né, com a pronúncia dos réus pelo crime de homicídio doloso, conforme apontou o exame médico legal. Tá certo, gente? Essas são as considerações com esse caso midiático. A gente estuda um pouquinho de necrópsia médico-legal e pode até falar com mais propriedade sobre esses casos aí que tomam a mídia. Muitas vezes são falados termos aí não técnicos, mas você, como um estudioso da medicina legal, do direito penal, vai saber apontar também quais são as falhas técnicas. Pode servir para um caso seu como advogado, como delegado, não é mesmo? É muito importante saber sobre a necrópsia médico-legal, que é a perícia de todas as perícias. Obrigada por terem acompanhado até aqui, gente. Muito obrigada. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.